Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse dia edificante no qual iremos ter mais uma palestra abordando um tema super importante para todos nós. Vamos iniciar fazendo a nossa oração. Daqui a pouco eu vou convidar a nossa palestrante para vir aqui. E ao final nós teremos o nosso plantão de paz. Quem se sentir confortável quiser ficar com o plantão de paz, fique à vontade, tá bom? Vamos fechar nossos olhos, elevando nosso pensamento ao Altíssimo, ao nosso Mestre Jesus. Primeiramente, agradecer por esse momento em que nos encontramos aqui para desfrutar de todo o ensinamento deixado por Ele. Agradecer a esta casa, que sempre está de portas abertas, junto com o plano espiritual e os benfeitores, para nos acolher, nos incluir, nos direcionar. Tudo sob as ordens do nosso Pai Altíssimo e do nosso Mestre Jesus. Pedir para que eles abram nossa mente e nosso coração, para que todos os ensinamentos compartilhados aqui sejam edificantes para a nossa caminhada e que nós possamos todos sair daqui um pouco melhor do que nós chegamos. Que as mãos dadivosas do nosso Mestre Jesus estejam sobre nós, nos acompanhando, nos guardando, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Nós vamos iniciar a nossa palestra hoje com o tema Lar, a primeira escola. Tenham todos a bondade de receber nossa irmã Rosimar. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos falar hoje desse tema que ele é significativo, né, para a existência da humanidade na Terra. Desde já a gente agradece a presença de vocês. Vamos lá. Nesse primeiro momento, para começar a nossa conversa, a gente dividiu esse tema em três aspectos importantes. Né? Três aspectos importantes. Primeiro, sobre a ótica divina. A família, né, nesse papel e quanto compreensão, quantos ensinamentos divinos. A segunda, a visão socioantropológica da humanidade na Terra, o processo pelo qual a gente vem passando ao longo das nossas existências. E, por final, o papel dos pais na educação dos filhos. Né? E a gente começa com uma frase, né, de Madre Teresa de Calcutá, que ela é significativa. Ela disse para a gente o seguinte: se queremos um mundo pacífico, voltemos para casa e comecemos por lá. Por que Madre Teresa traz para a gente essa fala? Porque verdadeiramente é no lar, né, que Deus constituiu o progresso da humanidade. É no lar que se constitui o processo do desenvolvimento humano. Né? Então, eu acho assim, muito importante a gente refletir sobre isso. E para isto, a gente começa falando lá do início, né? No início dos tempos, quando Moisés, né, recebeu de Deus, né, ele disse o seguinte, né? Um dos textos mais clássicos encontrados na Palavra de Deus para retratar a importância do lar na formação de nossos filhos é que está lá no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 6 a 9, que diz: Moisés é orientado por Deus para retratar o papel da família no desenvolvimento mental
e espiritual do caráter dos nossos filhos. Então vejamos que desde o início dos tempos, a divindade já se preocupava, né, com o desenvolvimento humano, com o nosso progresso. Não necessariamente com o progresso só material, mas em especial com o nosso progresso espiritual. No entanto, o que a nossa sociedade tem presenciado é exatamente o oposto daquilo que Deus projetou para os nossos filhos. O que vemos hoje são famílias desesperadas em busca do socorro para seus filhos. Muitos recorrem à escola, né, como meio de solucionar as situações nas quais não conseguem mais agir e nem organizar. Por outro lado, as escolas não conseguem dar o retorno aos pais que os pais esperam, na verdade, pois a sua área de ação é dependente de uma cumplicidade que envolveria família, igreja e escola. É nesse contexto que a gente, por exemplo, eu sou educadora, há mais de... Desde que eu me entendo por gente, eu acho que eu sou educadora, porque bem pequenininha a mamãe disse que eu dava aula para os pintos, para as galinhas, para os patos, né? Então eu já me considerava uma educadora desde então. Então, o que acontece nesse processo? A gente percebe, né, que esses lares estão num processo de desestruturação tão elevado que os pais não sabem mais como conduzir o caminho dos filhos. Aí eles querem delegar isso para a escola. A escola, por outro lado, também não tem essa responsabilidade, né? O papel da escola é de instruir. É óbvio que a educação faz parte desse processo também. Mas é no contexto do lar, é lá no espaço singular dessa família que deve brotar os primeiros passos, né, dos ensinamentos cristãos. E o que a gente vê, estamos muito distante disso hoje, infelizmente. A gente vê crianças muito bem pequenas, que sabemos que são espíritos, que estão no processo de evolução, e esse espírito ele começa a demonstrar suas ações desde pequenininho, desde o berço. E se nós, pais, estamos na responsabilidade de conduzir esse ser, né, dentro de uma orientação cristã, não tivermos pulso, paciência, dedicação, até mesmo conhecimento para isso, a gente larga os nossos filhos à mercê da vida. E o resultado que a gente tem, estamos vendo todos os dias. Batem nas nossas portas a tristeza, né? A desilusão. Percebemos que as crianças e jovens estão num processo de desorientação muito grande. Eu digo isso porque sou mãe também, né? Mas graças a Deus eu tive a felicidade de orientar meu filho desde o ventre, né? Porque recebi uma missão com este filho que hoje desse irmão que hoje é filho, né? Mesmo antes dele chegar na Terra. Mas nem todo mundo contém esse processo. Eu digo que eu fui agraciada nesse processo. Então, se a gente não tem como fazer esse encaminhamento dos nossos filhos dentro dessa ótica da divindade, o resultado realmente é desastroso, né? As igrejas, de modo geral, não podem fazer isso sozinhos, né? Por quê? Porque nós temos nas casas, nas igrejas, nos templos, apenas momentos com essas crianças, com essa família. A maior parte do tempo elas estão aonde? Ou deveriam estar? No lar, né? E se neste lar isso não acontece, você pode ver que hoje ninguém senta praticamente para comer junto,
Ninguém senta praticamente para conversar, para ter um diálogo, né? Se estão dentro de casa, os filhos estão nos quartos, trancados na frente das telas, dos computadores e coisas parecidas, né? Quando vem para a mesa, quando vem com o fone no ouvido, o celular ali do lado. E se nós não nos dermos conta, eles nem comem direito. Então, a gente percebe que estamos muito distante daquilo que Deus preparou para a gente enquanto instituição família. No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 8, também no item 8º, né, diz que os laços de sangue não estabelecem a ligação entre os espíritos. O corpo origina-se do corpo, mas o espírito não se origina do espírito, né? Isso significa dizer que esse espírito ele já existia antes de estar no processo da reencarnação, né? Os pais são apenas responsáveis pelo envoltório material, por essa matéria. O que constitui o ser enquanto ser inteligente, ser espiritualizado, vem de um processo divino, né? E que muitas vezes as pessoas não conseguem entender isso, né? Porque não têm esse conhecimento. E os que têm, muitas vezes, né, não sei o que acontece, não conseguem desenvolver isso com maior delicadeza, com presteza, né, com sabedoria. E lá eles continuam dizendo: os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são muitas vezes espíritos simpatizantes, é verdade, e que se unem por relações anteriores, que se traduzem pela mútua afeição durante a vida terrena. Mas também pode acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, né? E divididos por antipatias igualmente, né, anteriores, que se traduzem em seus antagonismos na Terra para lhe servir de prova. O que acontece aí? Né? Por exemplo, nós que eu tenho uma família muito numerosa. Minha mãe e meu pai foram bastante generosos na produção divina, porque nós somos 11, né? Entendeu? E quando a gente olha para esses irmãos no contexto do lar, ninguém é igual. Absolutamente ninguém é igual. Uns com mais dificuldades, outros que já entendem melhor as coisas, mas geralmente nós estamos nesse contexto do lar para provar, para acertar os nossos débitos, para aparar as arestas que outrora nós vivenciamos no passado. Hoje, se nós somos pais, mas nem sempre fomos nessa relação. Quem sabe fomos filhos, maridos, mulheres, irmãos, seja lá o que for. E o que nos une nesse processo é exatamente as dificuldades, né? É no contexto do lar que Deus disse: você vai para esta família, para este lar, para aprendermos juntos, para aprenderem juntos, né? A amar, a se respeitar, a desenvolver o progresso do amor, da generosidade, da fraternidade, o respeito ao outro, né? Que é uma coisa que a gente muitas vezes não consegue dentro de uma mesma família, né? Às vezes as animosidades elas são tamanhas que, né, a gente vê os resultados aí. Pai tirando vida de filhos, filhos tirando vida de pais. As traições elas acontecem muito forte na questão do contexto do lar, né? Mas isso tem um resultado, né? Tem uma ação por isso, atrás de tudo isso. Quando Deus nos envia de volta para a Terra,
a gente passa pelo processo do restringimento, que é o esquecimento de tudo aquilo que já fomos. Deus é maravilhoso conosco, que nos dá essa possibilidade, que diz: você vai renascer nessa família, nesse lar, para se refazerem, para se regenerarem um diante do outro. Mas nem sempre isso é possível. Imaginem vocês um ser que desencarnou e que tirou a vida do pai, ou que o pai tirou a vida dele. Se for uma reencarnação muito recente, que às vezes pode acontecer, as reminiscências, elas afloram. Essas reminiscências do passado, elas afloram, né? E se a gente não tem essa compreensão, não pode entender por que um pai e um filho não são simpatizantes um ao outro. A gente tem alguns exemplos de pessoas que nos dizem: meu Deus, eu não consigo me dar bem com a minha mãe ou com o irmão, seja lá quem for. Mas, pela misericórdia do Pai, passou o véu sobre a nossa memória e que a gente esqueceu desse passado. Graças a Deus. Imagine se eu olho o meu amigo aqui e tenho a clareza de que no passado ele tirou a minha vida. Se eu ainda sou pequenina nesse processo da evolução espiritual, vai desenvolver em mim o quê? Essa animosidade, né? Aí eu vou querer me vingar dele, e assim as coisas vão acontecendo ao longo do processo, né? Aqui a família tem papel relevante. O lar, ele é um porto seguro para os filhos se desenvolverem e aperfeiçoarem-se, né? Agora, se neste lar a gente não encontra essa harmonia, como que será que se desenvolve tudo isso? O que será que está sendo preparado na cabeça desses jovens, dessas crianças que estão aí para se colocar na sociedade logo logo, né? O importante que seria era entender que o amor, que é o amor e pelo amor que teremos a felicidade eterna. Mas como eu vou amar se eu não tenho como dar de comer para meus filhos? Se eu não tenho a casa para morar, né? Se eu não tenho básico para eu poder acolher esses filhos? A gente sabe que tem um resultado, tem ações por trás de tudo isso. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Mas se eu não tenho clareza disso, eu vou culpar quem? Deus é injusto, né? Deus não me dá a oportunidade. Por que um nasce tão perfeito, cheio de possibilidades financeiras, e eu não tenho sequer um teto para abrigar os meus filhos, né? E se a gente não busca o estudo para entender esse processo, se revolta. A gente conhece muita gente revoltada com Deus, né? Muitos irmãos se revoltam com Deus. Então, a família, ela é o alicerce pelo qual a sociedade se edifica. É o primeiro educandário do espírito, onde são aprimorados recursos que eles dormem latentes. Todos nós, quando fomos criados, nós recebemos na nossa memória, na nossa impressão digital, espiritual, os ensinamentos do Pai. Tudo, nós sabemos de tudo, né? Nos criaram simples e ignorantes, mas com a capacidade de amar, com a capacidade de progredir, né? E aí a gente vem ao longo dos processos, dos anos, dos séculos, estando lá e estando aqui ao mesmo tempo, né? No início da humanidade na Terra, o estado nosso de primitividade era muito grande, né? Foi preciso que Moisés, naquele momento, né,
apesar de ter recebido de Deus os 10 mandamentos, né, lá no Monte de Sinai, ele teve que criar uma lei para os homens naquele momento, para nós naquele momento, né? E que também estava ligada à questão da família, né? Foi criada a lei, olho por olho, dente por dente. Aquilo que você faz, aquilo que você receberá. Mas, com o desenvolvimento, com o passar do tempo, observou-se que isso já não se sustentaria mais a humanidade. E aí, nós recebemos quem? Nosso grande Mestre Jesus. É nesse momento em que a Terra estava num processo de evolução tamanha, a desordem era imensa, que Deus disse: filho amado, vai à Terra e recupera os meus filhos. Né? E aí a gente recebe Jesus, né? Esse ser iluminado que traz para a gente, né? Não só a palavra, mas acima de tudo o exemplo. Né? Aqui a gente observa, né, que as almas se aprimoram-se em grupos, né? De maneiras pequenas, em pequenas constelações, gravitando em torno do Sol magno, do Sol grandioso, que é o universo, né? Isso está lá no livro da Céu, o Céu e a Terra e o Céu, né, de André Luiz e Chico, né? Porque ora nós estamos lá e ora nós estamos aqui, né? Aqueles que foram nossos antepassados, enquanto avós, tios, até mesmo os pais, que já partiram, se encontram no plano espiritual e têm clareza hoje do que foram e como nos deixaram aqui. Imaginem vocês a dor da gente quando a gente se descobre num plano espiritual que falhou enquanto mãe ou enquanto pai. É um desespero, né? É uma decepção tamanha, porque a gente se propôs a receber esse ser. Quando a gente vai reencarnar, nós somos levados para o plano espiritual, em espírito, né? E aí há a conferência entre aquele que vai desencarnar, aquele que vai encarnar e aqueles que vão receber, né? E há aí um contrato né, nesse processo dessa reencarnação. Uns conseguem chegar. Tem muitos irmãos que desistem da sua reencarnação por medo de não dar conta, né, do que ele prometeu diante da divindade. E aí a gente perde um filho no processo do aborto espontâneo. E a gente observa também, né, que a gente veio desse momento para o lar para que a gente pudesse amar, né? Onde cedo ou mais tarde o lar seria para a gente uma felicidade restauradora, né? É a bênção do reencontro. Nós no lar nós teremos que ter essa clareza que nós temos uma bênção sobre esse reencontro. É importante a gente perceber isso. Quando nossos filhos nascem, né, a gente recebe aquele bebezinho tão pequenininho, tão indefeso, aquele ser, e a gente diz: nasceu um anjo. Poderá ser um anjo se eu fizer a minha parte, né? E bem, porque muitas vezes a gente falha nessa condição de mãe e de pai. Não é verdade? Então é importante a gente compreender que ainda há tempo para que a gente possa recuperar o nosso papel enquanto pais e mães e pais.
Tá? Mas esse processo ele tem também uma história socioantropológica, social, né? Que é a nossa responsabilidade enquanto pai, né? De apresentar a esse filho a sua história genealógica e os contextos em que elas estão inseridas. Gente, nós conhecemos grande parte das nossas crianças, não sabe quem foram os avós, não tem nome, não sabe o significado disso. São poucos os que têm esse conhecimento. Né? Falar dos nossos antepassados para os nossos filhos é muito importante. Porque a gente vem de geração a geração, né? Hoje eu me sinto feliz. Meu pai está na 4ª geração dele. Né? Ele é tataravô. Nasceu o tataraneto, né? Recentemente. E ele está muito feliz com isso. Então, quando a gente reúne a família, a gente vai contar a história da família. Né? Da onde veio, como se constituiu, como se conhecer. Isso é muito importante. Imaginem vocês eu chegar na universidade e não saber quem foram meus avós. Ou meus bisavós. Mas acontece isso. Pode perguntar para as crianças. Hoje, como é o nome da tua vovó, até se ela tem uma relação diária com ela, pode até saber. Né? E a tua bisa? Não sei quem é. Por que não sabe? O que faltou aí nesse processo? Né? E como é a nossa vida em sociedade? Para que serve o lar? Para orientar esses filhos, para se colocar diante do mundo logo. Né? Para isso nós teremos que levar nossos filhos para a escola, para estudarem, se formarem, para ter uma profissão. Né? Imaginem vocês que hoje a gente tem nas escolas creche, por exemplo. Eu recentemente vivenciei uma experiência assim. Na creche, a criança fica o dia inteiro. Mas vai na creche dia de sexta-feira, de 75 crianças, 5 crianças estão lá. E o resto ficou aonde? O que aconteceu para que essas crianças não fossem à escola nesse dia? A gente que trabalha em escola, gente, é uma luta manter as crianças em sala de aula, trazer as crianças para a escola. E a gente tem que arregaçar as mangas de todas as formas e botar o pai dentro da escola com a mãe também, porque senão não dá certo. Eu, enquanto gestora de escola, tive assim um trabalho árduo durante 2 anos e meio para conquistar uma comunidade para que ela se fizesse presente nessa escola. Né? Porque eu dizia para eles, gente, seus filhos estão crescendo. E como é que vocês vão colocar essas crianças, esses jovens, no mundo, como profissionais, como pais, que provavelmente serão, se a gente não tem essa preocupação de preparar esse filho para viver em sociedade? Falar para ele da nossa responsabilidade, né? Falar dos valores, que cultura a gente desenvolve nesse contexto socioantropológico. Qual é a importância disso? Né? Então quer dizer que a gente vai colocar o filho da gente em todas as situações. Não diria que em todas as situações, mas que pelo menos ele tenha a orientação para poder escolher, para poder ele ter um norte, porque sem o norte, eles vão para qualquer lugar. Eles atendem o primeiro chamado que lhe é feito lá fora. E isso é muito triste. Porque a gente não encaminhou os filhos direito. E quando eles começam a se formar nos grupos, na escola, os amigos,
a família perde o controle desses filhos. Porque ele quer se sentir representado, fortalecido nesse grupo. Imaginem vocês se essa criança não tem orientação nenhuma. Como é que ela vai se conduzir nesse contexto? Aí, para não passar por filho da mamãe, mamãezada, como dizem os ditados populares, ele entra naquelas situações difíceis que nós já conhecemos. O envolvimento nas drogas, né? A falta de vontade de viver, muitos tiram a própria vida, e assim sucessivamente. Os valores e os costumes, eles são importantes ser trabalhados com as crianças, né? Por que que eu não posso chegar aqui e pegar o meu papel que eu amassei e jogar em qualquer lugar? Porque existe algo que diz: este espaço não é para pôr lixo, digamos assim. Vocês vão ver domingo quem estiver aqui. Se a gente não conduzir isso direitinho, isso aqui vai ficar um desastre de copo jogado por tudo quanto é lado. É orientar. Olha, vai ter lixeira ali. O que a gente usar, a gente vai colocar lá. Entendeu? Porque se assim a gente não fizer, gente, eles sempre acham que tem alguém que vai fazer por eles. Isso é viver em sociedade, né? Outra coisa importante, o conhecimento intelectual nesse processo da sociedade. Se nossos filhos não estudam, né, como é que eles vão sobreviver? Que mercado de trabalho eles serão inseridos se eles não têm conhecimento e formação nenhuma? Para muitos pais, eu ouço muito isso nas escolas. Eu não estudei, não me formei, estou aqui viva. Então, meu filho é quem vai decidir o que ele quer. Imagina essa fala diante de um ser que está ansioso para se jogar no mundo. A função psicológica desenvolvida no lar deve ser desenvolvida na família, que é fundamental, pois quando se educa ancorado em bases amorosas e de afeto, os filhos crescem mentalmente sadios e seguros. E também é obrigação nossa fazer desse filho, dar para esse filho a orientação espiritual. Se na nossa casa existem brigas, desarmonia, como é que a gente acha que está a cabeça dessa criança e desse jovem? Né? Gente, eles chegam na escola querendo pôr tudo para fora. Porque o desespero é tamanho lá em casa, que eles não conseguem mais ficar em casa. Né? Por isso que grande parte dessas crianças, desses jovens, vão para a rua. Pode ver. Você passa por aí e encontra muitos deles pela rua. Né? Exatamente porque falta isso. Aí a mãe diz, mas eu não posso com ele. Como é que você não pode educar uma criança de 3 anos, ela faz de você o que você quer? O que está faltando para a gente, enquanto mãe e pai, nesse lar? Né? E aqui a gente entra, né, no papel efetivo dos pais na educação dos filhos. E eu trago aqui nesse processo, nesse primeiro parágrafo, um alerta de Santo Agostinho, que ele fala: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando gerais um pouco, a alma que nela se encarna vem do espaço para progredir. Mesmo nós espíritas, gente, muitas vezes a gente não faz isso com nossos filhos.
Eu conheço muito pessoas religiosas que vão muito para a igreja, mas para se livrar do filho, o que é que faz? Toma o celular e fica lá. Um bebê de 2 anos de idade bate o pé e diz: eu quero celular. E eu, para me ver livre dessa cobrança, eu vou lá e dou meu celular para ele. Quero socializar com vocês uma experiência que eu vivi nas aldeias indígenas, que para mim foi um grande aprendizado. Eu observei, eu fui fazer minha pesquisa de mestrado na educação indígena, né, nas aldeias do Xingu. Visitei 12 aldeias num período de 80 dias. Gente, o que eu vivi lá foram coisas muito importantes. E uma delas foi observar a condução da educação daquelas crianças pelas mães e pelos pais. À tarde, geralmente, as mães sentam, né, numa casa daquelas, e as crianças estão por ali correndo. Elas entram para fazer os colares, os artefatos que elas utilizam, né, para ser vendido depois. E num desses momentos, um gurizinho devia ter no máximo 3 anos de idade, foi lá perto da mãe, estava cheio, uma conchinha dessa que a gente toma para tacacá, as pontinhas estavam ali, as sementes. Ele foi lá, jogou tudo no chão. A mãe juntou todas e botou de volta dentro da cuia. Esse movimento se deu em média de 8 a 10 vezes. Aí teve um momento que ele não derramou mais. Imaginem como é que nós agiríamos, né? Dava logo uma sapecada no moleque, né? Mas não houve palavra, nenhuma palavra foi dita. E aí, quando eu fui entrevistá-la, eu perguntei para ela: por que não falou alguma coisa para ele que não podia? Olha a sabedoria desse ser. Aprende fazendo. Eu aprendi isso lá com eles. Então, o que eu entendi desse processo? De que não é preciso muitas vezes falar, mas o exemplo, ele é significativo. Né? Não existe xingamento com as crianças. Não existe a palavra não. Tu não pode isso. Muito pelo contrário, deixa fazer. Porque eles têm uma coisa de assim, eles vivem na selva. Então as crianças, elas precisam aprender a se defender de qualquer coisa, né? E eu presenciei um outro momento desse grupo. Toda tarde vai toda gurizada para o rio tomar banho, todo mundo junto. E eu fui junto, né? Porque eu estava lá no processo da pesquisa. E aí eu vi um molequinho cair na beira do rio, pequenininho, e a mãe só olhando para ele. E ele vai andando, a água vai subindo, e chegou um momento que ele começou a beber água. E ela não fez nada, né? Ele só fez olhar assim de volta para ela, virou as costas e foi sentar na beira do rio. O que ela me disse? Ele entendeu que ele só podia ir até ali. Porque se ele fosse passar dali, talvez ele se afogasse, né? Então, gente, é maravilhoso a gente poder compreender essas coisas. Outra coisa importante na questão da educação dos filhos é falar de Deus. Quem é Deus? Quem é esse ser maravilhoso que criou tudo isso, né? Muitas vezes a gente não tem tempo com nossos filhos, né? É importante a gente ter um tempo. Eu sei que a maioria dos nossos pais que vivem nessas condições de pobreza, a maioria não sabe ler nem escrever.
mas sabe falar. Né? Então, se a gente perde a oportunidade de falar de Deus para uma criança, a gente perde a oportunidade de fazê-la entender que também ela é filha de Deus. A omissão dos pais na educação dos filhos, sem dúvida, né, é algo muito grave. Sem amor aliado a uma energia de segurança e de paz, não conseguiremos êxito na educação dos nossos filhos. Gente, a gente ouve tanta coisa, tanta barbaridade, tantas palavras dolorosas em relação de pais e filhos. Isso não só é da classe menos favorecida, não. A gente ouve isso também nas classes abastadas. Então, é importante a gente entender que sem o amor não haverá um futuro feliz. Meu filho vai fazer este ano 29 anos. E a gente tem uma política em casa, né? De dizer a verdade, nem que seja a pior verdade da vida, um para o outro. De não mentir um para o outro. Porque eu sempre dizia para ele desde bebê, pessoa que mente é capaz de qualquer coisa. Nós, quando mentimos para os nossos filhos, nós estamos traindo a confiança deles. E a gente sempre fala a verdade um pouco. Nem que a gente tenha que chorar junto. Se é para chorar junto, vamos chorar junto. Se é para pedir perdão, vamos pedir perdão junto. Nós nunca dormimos brigados um com o outro. Mesmo na nossa diferença, nós íamos lá e dava um beijo um no outro. Boa noite, mãe. Boa noite, meu filho, durma bem. Né? Porque, gente, a gente não sabe se a gente amanhece. Né? Então, a tarefa de ser pai e mãe é grandiosa, pois necessita de reavivamento no que concerne a fé cristã. Eu não vou falar de Deus com meu filho. Deus não olha pra gente. Imagina. Pois a criança, né, dar esse amor é fundamental. Mas o amor deve ir acompanhado de uma disciplina. Não pode ser tudo, só amém. É importante que haja disciplina. Não poderá isto, por isso, por isso e por isso. Dizer, ser firme e não abrir a guarda, porque eles sabem fazer a coisa para nos tirar do sério. Eles sabem fazer, né? No Livro dos Espíritos, na questão 775, Kardec pergunta: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Aí tem a resposta: um recrudescimento do egoísmo. O que ele está dizendo aí para a gente? Se tudo pode, a sociedade está em desarmonia em função disso, né? Então, na família, devemos aprender com o outro. Já não cabe mais o meu. Esse é meu prato, esse é meu copo, esse é meu não sei o que, esse é meu não sei o que. Aqui já cabe, isso é nosso. Marido e mulher é nosso, né? Essa relação é muito importante, né? E nós tratarmos as coisas não mais como eu, sim como nós. Porque os filhos chega o primeiro, chega o segundo, chega o terceiro. Imagina se eu vou dar uma televisão para cada filho. Se eu lembro que a minha família sempre foi muito, a gente sempre foi muito pobre. Minha mãe fazia roupa igual para todas nós. Somos 6 mulheres, né? E quando a gente ia para a escola,
A gente trocava as roupas. Mas aí tem uma irmã que ela dizia, eu não quero que fulano viste minha roupa, é minha. Ela dizia, não é minha, é de vocês todas, não é de ninguém. Por isso que eu faço tudo igual. Minha mãe sempre foi muito sábia, graças a Deus. O que era só de um passa a ser de outro, né? Joana de Ângeles, ela nos diz que o ser humano é instrumentalmente constituído para viver em família, a fim de desenvolver os sublimes conteúdos psíquicos que lhes jazem adormecidos, aguardando o estímulo da convivência no lar para libertá-los e sublimá-los. Feliz aquele lar que consegue, né, estruturar um processo de equilíbrio, de harmonia entre as quatro paredes. A perspectiva de integração do ser consigo mesmo, com o próximo e com Deus, traz para a família uma responsabilidade maior. Traz o conceito de família universal. É por isso que a gente olha para o outro aqui fora, ele não é meu irmão, porque isso não é tratado como família universal. Se nós somos filhos do mesmo pai, nós somos uma família universal. Não, minha família é só meu pai, minha mãe e meus irmãos. E o resto? Que é no convívio fraternal entre todos os espíritos, encarnados e desencarnados, que as coisas terão sucesso. Do contrário, o insucesso é grandioso também. Ele te traz aqui, para a gente contextualizar esse final dessa nossa fala, um diálogo de Jesus com Pedro, que está lá no livro Jesus no Lar, né? E diz: quando o Senhor instalado provisoriamente na casa de Pedro, né, e percebendo que as conversações se tornaram improdutivas e menos edificantes, falou com bondade: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Um pouco hesitante, respondeu Simão: Mestre, escolhe os melhores peixes para que ninguém compre os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: o oleiro, o que faz para atender a tarefa que se propõe? Respondeu Simão: Senhor, um tanto quanto intrigado, disse: certamente modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Um amigo celeste, né, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes,
Como aguardar a harmonia das nações? Se nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece distante? Essa conversa de Jesus com Pedro é fortíssima, né? Porque ele traz aqui todo um preparo, né? Porque na casa de Pedro, naquele momento, as conversas não eram edificantes. E aí ele aproveitou exatamente para colocar a possibilidade de edificar aquela fala, né? E a gente traz aqui: lembrai-vos de que cada pai, cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Isso é uma pergunta de Santo Agostinho. É a primeira coisa que nos fará será feita essa pergunta. O que fizeste dos filhos que eu te depositei sob tua guarda? Vou deixar chegar. O lar é a primeira escola das almas em seu retorno para a vida física. Por isso não podemos adiar as lições ministradas, especialmente pelo exemplo. Semeemos no coração de nossos pequenos, semeemos no coração de nossos pequenos para que estes possam crescer de forma segura na direção do bem. E que a paz de Jesus ela esteja conosco hoje e sempre. Que a gente, como pai, como mãe, possa realmente edificar em nosso lar a proposta de Deus para a humanidade feliz. A gente colocou aqui o material que a gente pesquisou, né? E fica à disposição para quem quiser buscar alguma informação nessa pesquisa. Muito obrigada. A gente já chegou ao nosso horário, já? Mais 4 minutinhos. 4 minutinhos, né? Ainda tem. Eu estava aqui me contendo, porque quando falar, para falar eu falo muito. Tenho que saber, às vezes, me colocar direito para poder não ultrapassar o tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tá? Muito obrigado a todos, tá, pela participação. Muito obrigado a Rose pela contribuição edificante sobre esse tema. E nós possamos sair daqui e implementar na nossa família, na nossa casa e transformá-la num lar. Eu acho que tudo que a gente consegue almejar, tudo que a gente consegue conquistar, a gente deve muito à nossa base familiar, né? Complementando só um pouquinho o que a Rosa disse, Joana de Ângeles, ela diz que a família ela é a célula máter da sociedade. E sendo a célula máter da sociedade, quando a família não está bem estruturada, a própria sociedade se desestrutura. Então, que nós possamos sair daqui mais edificados, mais complacentes, mais conhecedores de todos os ensinamentos que Cristo deixou, e que nós possamos estreitar os nossos laços familiares e transformar de fato as 4 paredes da nossa casa em um lar. Vamos fazer a nossa prece, vamos fechar nossos olhos, elevar nosso pensamento ao nosso Deus Altíssimo, ao nosso Mestre Jesus, e agradecer por esse momento em que aqui podemos compartilhar esses ensinamentos. Que esses ensinamentos ele façam morada em nosso coração, que nós possamos ser os vetores e transmissores da nossa mensagem, para que nossos familiares também se iluminem com essa luz que nós recebemos no dia de hoje. Que todos os ensinamentos eles nos sirvam de base para que nós consigamos cada vez mais fortalecer o nosso laço familiar e assim ter mais fortalecimento em nosso lar. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus nos acompanhem hoje e para todo sempre, que assim seja.